eu passaria a anunciar a próxima pessoa que vai entrar para nos apresentar os seus pontos de vista, que é o doutor José Luiz de Lima Filho, que é um dos 3 debatedores à palestra do doutor Jurandir, e cujo resumo, né, de currículo eu passarei a ler. O doutor José Luiz tem graduação em medicina pela UFPE desde 1983. Tem doutorado em bioquímica e microbiologia na University of St. Andrews, 1987. Estágios na Alemanha, no Japão e Estados Unidos, na área de diagnóstico e desenvolvimento. É consultor da FAPERJ, da FACEP, FAPEMIG, FINEP, CADES, MCTI, Fiocruz, FAPEMAG e CNPq. Foi membro da CTN Bio, durante mais de 10 anos. Atualmente é professor titular de Bioquímica da UFPE, membro da Academia Pernambucana de Medicina e da Academia de Ciências de Pernambuco. Em 2010 foi agraciado com o título de Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Doutor Luiz, fique à vontade, nos premie com os seus ensinamentos, e é um prazer tê-lo entre nós. Bom dia a todos. Abílio, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo convite, me senti extremamente honrado. Você lendo o currículo, essa pessoa, não sou eu, realmente você falou demais, né? O currículo, né? Eu realmente, né? Estar aqui entre os amigos, né? Eu acho que é um momento fantástico. Eu acho que esse é um primeiro legado, né? Tá certo? O que eu podia colocar, né? É que, por incrível que pareça, mais amigos surgiram na minha vida durante essa pandemia, né? Graças às tecnologias, né? Graças, né, a esse momento vivido onde todos se unem para tentar solucionar um problema gravíssimo da humanidade, né? Parabenizar o Jurandir, viu, Jurandir? Excelente, né? Tua palestra, muito boa, né? O caminho que você colocou, extremamente didático, né? E alguns pontos, né, bons para a gente abrir uma discussão, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Outro ponto extremamente salutar, né? E que eu falo que esse legado, né? Um dos legados dessa pandemia, que faz com que haja uma maior motivação, uma maior comunicação entre as pessoas, né? Isso é um ponto extremamente importante. Eu queria colocar aqui alguns pontos, né? Até para a gente abrir um debate com outros colegas, né? Que você colocou, Jurandir, foi realmente muito interessante. Eu colocaria, que você falou, o Homo sapiens, eu acho, nas suas últimas, né, slides, e talvez, para a gente ter uma ideia, o Homo sapiens, ele está aqui, né, na face da Terra. Nós somos uma das espécies mais novas, né, na face da Terra. As bactérias têm 4 bilhões de anos, bilhões, né? O homem, né, se eu exagerar um pouco, tem 1 milhão de anos. Exagerando um pouco, né? Não tem isso, não. Né? Mas até agora, para a ciência, vamos estar 1 milhão de anos. Então, vocês imaginem 1 milhão para 4 bilhões de anos. Né? Ou seja, as bactérias estão muito bem adaptadas nesse país, nesse mundo, e no nosso corpo. Né? No nosso corpo. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células do nosso corpo. Ou seja, nós não somos nós. Né? Nós somos bactérias, né, que nos faz viver. É uma coisa curiosa, né? Então, se formos contar as bactérias, nós temos mais bactérias na superfície, né, no intestino, mais do que as células musculares ou cardíacas, né? Então, a forma de viver nesse mundo é uma forma curiosa, né? E como eu digo, e por que nós somos jovens? E como somos jovens, né, bem jovens, né, na face da Terra, nós temos que negociar nossa forma de convivência com a natureza, né? Algo que talvez a gente não esteja fazendo de uma forma correta, porque nós somos jovens, viu, gente? Né? Mais uma vez, nós somos jovens e, como jovem, né, às vezes você é meio, né, tempestivo, né, meio estressado, né, por incrível que pareça. E esse comportamento que nós temos, né, no nosso planeta Terra é que talvez faça com que algumas dessas nuances apareçam de tempos em tempos. Né?
Então, para você ter ideia, né, a pandemia, viu, João, que você falou muito bem, né, a pandemia, né, do H1, né, da gripe espanhola, que não foi bem espanhola, né, começou nos Estados Unidos, ela dizimou, foi mais de 50 milhões de mortes no mundo, né? Então, você vê que naquela época, 50 milhões de pessoas morreram, né, chamado uma gripe, né? Mas que ela dizimou essa parte da população. A minha família mesmo, eu peguei 3 tios, né, aqui de escada, com a gripe espanhola, né, no século passado. Mas, se vocês prestarem atenção, já nesse século que nós estamos vivendo, né, do ano 2000 para cá, nós temos algumas epidemias muito estranhas, né? 2002, 2012, 2020, e possivelmente a gente vai ter alguma coisa em 2025, talvez alguma coisa em 2028, talvez alguma coisa em 2030, 2035, né? E talvez nós já estamos vivendo outras pandemias com o Covid, que a gente ainda não tem observado, né? O homem, por várias razões, a gente passou a não observar muito aos nossos arredores, né? A nossa forma de viver. E aí, por nós não observarmos, né, com muito cuidado, é que aparecem esses vírus, né? Os vírus já existem aqui há muito mais tempo, eles estão junto com as bactérias, né? Eles estão buscando o espaço dele, né? E por nós somos jovens e não observar, muitas vezes é onde surgem as pandemias, né? Então, essa pandemia, o Covid, né, que é o tema, o que é que está deixando para nós? Qual é o nosso legado? Como eu tenho 20 minutos, você me controla um pouco, viu, Abílio? Porque às vezes eu falo demais. Mas qual foi o legado, né, que ele nos traz? Né? Então, vou enfocar mais ou menos o legado. Então, veja só, em teoria, né, como você colocou, Jurandir, essa pandemia começou, né, no ano passado, né, na cidade de Wuhan, mas se nós procurássemos, né, alguns cadáveres, fizéssemos autópsias, né? Talvez até em Recife mesmo, de pessoas que morreram com a síndrome de dificuldade respiratória, é bem capaz que a gente podia encontrar o SARS-2 nessas pessoas. Se a gente procurasse nos Estados Unidos, é bem capaz que em junho ou julho do ano passado também a gente ia encontrar. Bom, na China foi o primeiro que mostrou essa informação, mas isso não quer dizer necessariamente que tenha ocorrido lá. A primeira morte aqui também, né, em Recife, foi em março, oficialmente, mas é bem capaz que em janeiro, ou no Natal, onde vieram vários, né, chineses, onde vieram vários europeus, já tinham trazido o próprio vírus para cá, né? Então, o primeiro legado, eu acho, é que deixar as autoridades sanitárias, né, e nós, pesquisadores, muito mais alertas, no mundo como um todo, para possíveis identificação de agentes infecciosos. Talvez esse seja um primeiro grande legado, onde, por exemplo, o Hospital Português, você trabalha, né? Tem um trabalho conosco aqui no LICA, né, em relação a gente identificar e fazer um mapeamento de alguns pacientes, o porquê, né, que alguns pacientes saíram bem, porque alguns outros pacientes não saíram tão bem, né? E para a gente utilizar essa ferramenta, para a gente fazer o que a gente chama de medicina personalizada, que a gente vai falar mais um pouco mais lá na frente, né? Mas para nós entendermos e isolarmos, né, alguns agentes que talvez sejam formados aqui. Para vocês terem ideia, né, esse vírus, o SARS-2, ele já tem mais de 8 mil mutações, né, no seu genoma. Por enquanto, né, aparentemente, né, as mutações, né, advindas, né, durante todo esse período que ele foi identificado, né, ele não tem levado uma maior letalidade. Né? Ou seja, sorte nossa, né? Porque se ele muda e a letalidade passa, né, de um SARS, né, COVID-2, que é 0,12%, para uma letalidade de 10% ou 20%, você pode imaginar o que pode ocorrer com a humanidade. Né? Então, vamos bater na madeira para que não haja isso. E para que? O que é que você pode dizer? Como é que a gente pode evitar isso? A gente ainda não sabe. A gente precisa estudar. E aí vem o outro legado, tá certo? O outro legado é que, como você falou muito bem, Jurandir, as instituições de pesquisa do mundo estão mais próximas uma das outras. É uma coisa curiosa mesmo. Bem mais próxima, né? Pelo menos eu tenho notado muito. Antes eu falava com alguns colegas da Europa uma vez a cada 6 meses, ou quando ia a congresso, né? Hoje eu falo com alguns desses colegas, né, praticamente a cada semana, né? Aí, como você falou bem, a gente trabalha mais, né, porque é um home office. Pois é, bom, por um lado é um trabalho que você fica fisicamente cansado, por outro lado é um momento maravilhoso de falar com esses amigos e fazer novos amigos, né? Ou seja, a ciência está mais alerta. Isso é uma coisa importante, né? Que eu acho que poderia, né, até mais, né, ficar muito mais evoluído.
né? Mas, por outro lado, né, tem uma palavra que você citou várias vezes, né, que é o medo. As pessoas estão com medo, né? As pessoas estão com medo, os médicos estão com medo, os motoristas estão com medo, as famílias estão com medo, as pessoas estão com medo. E o medo é um reflexo da falta de informação, de conhecimento, de como evitar que aquilo ocorra algum prejuízo para você. É simples assim, né? Então, nós temos medo porque a gente não tem informação de como lidar. E a gente não tem informação de como lidar por a simples razão, muitas vezes, que nós não fomos, talvez, educados para lidar com aquele fator, né? Você falou muito bem na parte individual das comunidades, que, viu, Abílio, ontem eu assisti, né, a palestra do professor Mozart, né, e um comentário do professor Sotero, né, que eu quase que entrava na discussão, que eu fiquei muito feliz, né, foi exatamente, né, na época que o professor Mozart foi reitor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, né, que nós fizemos o primeiro projeto de telemedicina de uma universidade pública, né? Começou aqui no LICA, né? E hoje tem o NUTS, né? Que está no hospital aqui no Hospital das Clínicas, né? E naquela época as pessoas tinham medo do que era telemedicina, né? E hoje, como você falou muito bem, Jurandir, é uma ferramenta que está sendo usada, e talvez possa ser muito mais utilizada. Mas por que ela não pode ser talvez mais utilizada depois da pandemia? Falta estudos, falta pesquisa, falta uma interação para que esse medo desapareça. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Mas, possivelmente, quando você fez o curso de medicina, não tinha uma disciplina de telemedicina, ou você não tinha ouvido falar de telemedicina. Possivelmente, hoje ainda não tem. Mas eu acho que nos próximos meses ela terá que existir, e terá de existir a pesquisa sobre isso. Então, o legado são novas áreas de pesquisa, né, que podem ser drenadas para isso. Mas um ponto fundamental, Jurandir, e vocês estão me assistindo, que eu acho um ponto extremamente interessante, quando você, Abílio, leu, né, eu fiz um dos pós-doutorados que eu fiz no Japão, né? Isso no início desse século, e foi uma experiência muito interessante, né? Eu estava numa estação de metrô, né, e saí da estação do metrô, né, porque a estação do metrô lá é enorme, né, eu queria ir no shopping, e assim que saí da estação do metrô, tem uma senhora no meio da calçada, né, com todos os EPIs de segurança. Eu achei muito curioso. Ela tinha algumas caixas ao lado dela, e quando eu passei próximo, até para entender o que estava se passando, né, ela me deu máscaras e me deu lenço. E aí, né, como bom pernambucano, fiquei sem saber o que fazer, né? Eu não sabia se pagava ela, simplesmente agradecia. Aí me afastei um pouquinho, eu digo, vou ver o que o japonês faz, né? Então, o japonês passava alguns, ela entregava o material, e a outros, né, os outros pegavam, passavam e pegavam, simplesmente. Eu achei aquilo muito curioso. E quando eu cheguei no instituto, né, eu disse, rapaz, eu recebi máscara né, e lenço. E aí me perguntaram, Zé, por que você não está usando a máscara? Eu digo, é uma coisa curiosa, porque eu não estou usando a máscara, porque, bom, não estou com nenhum... Não, é porque reiniciou as aulas, né, e está tendo um surto de gripe aqui em algumas escolas, né, e para proteção do próximo, use-se as máscaras. Simples assim. Simples. E o lenço, né? Se você espirrar qualquer coisa, você leva um lenço, né? E aquilo ali foi muito marcante para mim, né? Tá certo? Ou seja, eu vi... E depois eu visitei uma escola no Japão. A escola no Japão, a escola básica, foi tanto discutido ontem, a escola forma o cidadão que passa solidariedade, o cidadão que cuida do próximo, o cidadão que tem cuidado com a higiene. Tudo que hoje nós deveríamos estar fazendo, a escola no Japão já faz. E talvez isso explique que a mortalidade no Japão ainda é muito baixa, apesar que uma cidade como Tóquio, né, que tem uma população de quase 25 milhões de habitantes, perfeito? Então, um dos legados, né, que ainda não está firme, viu, Jurandir? Eu não vejo isso, eu não sinto, talvez o professor Jones vai falar mais um pouco sobre isso. Na nossa cidade existe uma barreira, uma dificuldade muito grande para nós implementarmos novidades que levem melhor qualidade de vida da população. É uma coisa curiosa, né? Eu vi na televisão as escolas, né, que os meninos entrando, então mede a temperatura, né, faz higiene, os meninos ficam separados. Eu não vi nenhum muito feliz, né, porque estão separados ali na escola. Mas me parece que o material didático que estão ensinando continua sendo a mesma coisa. Me parece que eles não entenderam que nós estamos mudando comportamentos. Me parece, né? Porque eu acho que esse é outro ponto, né, que deve ser chamado a atenção quando nós falamos coletividade. Bom, mas esse talvez seja um ponto para a gente discutir. Um outro ponto que eu gostaria de colocar são alguns pontos em relação à ciência em si, né? São legados muito interessantes. Para você ter ideia, você falou muito bem do HIV, né?
o HIV, nós aqui do LICA, né, no início desse século também, né, no final do antigo século e no início desse século, nós desenvolvemos uma vacina terapêutica contra o HIV aqui. Não sei se vocês sabiam, mas foi uma das primeiras no mundo, né? Foi um legado maravilhoso científico. Nós não tivemos recursos financeiros para prosseguir com fase 2. Nós tivemos fase 1, inclusive aqui em Pernambuco, né? Mas, olha, já faz mais de 30 anos e ainda não tem uma vacina funcional para o HIV. Ponto. Não tem ainda, tá certo? E não só para o HIV, para outras doenças também, né? Para o Covid, nós temos a seguinte situação. Ou nós fazemos uma vacina, porque o hábito humano não vai mudar em 12 meses ou 24 meses. Ou nós corremos risco, gente. É uma coisa séria mesmo. Nós corremos risco de desaparecer da face da Terra. Desculpa essa frase muito pessimista, eu, por índio, sou muito otimista. Mas a humanidade nunca passou por uma pandemia de Covid em 2020 como agora. Nunca passou. Nós nunca tivemos, no nosso contato, um vírus que tem tanta mutação quanto esse. Nunca passamos. Nós não sabemos necessariamente, ainda não sabemos necessariamente, quais são os efeitos no nosso organismo diretamente. O que nós notamos é que um dos principais órgãos afetados é o pulmão. Isso a gente sabe. Mas tem pessoas morrendo de AVC, tem outros, né, de problemas cardíacos, outros problemas renais, né, e ainda óbito. E talvez porque a gente não está fazendo autópsia, nem fazendo diagnóstico, a gente acha que são por outras causas, e pode ser pelo Covid, né? Ou, quer dizer, o SARS-CoV-2. Então, a gente ainda falta muita informação. Mas aí a vacina, vocês podem me perguntar, tem várias, né? Na última semana mesmo, ontem foi mais uma, né? Que é bastante eficiente. Mas isso, gente, é fase 3. A gente vai para a fase 4. A fase 4 é quando essa vacina é colocada no mundo como um todo. A gente não sabe como ela vai funcionar. Espero que funcione, viu? Espero que funcione. E veja só, qual o outro legado? Se vocês, né, imaginarem, a telemedicina hoje, né, que a gente está começando a usar, que eu acho que ela vai evoluir, ela começou praticamente na Segunda Guerra Mundial. E por quê? Qual foi o legado da Segunda Guerra Mundial em relação à telemedicina? Não, desculpa, a Guerra do Vietnã, não foi a Segunda Guerra. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, porque os vietnamitas estavam realmente eliminando o exército americano, inclusive com a parte de saúde. E aí tinha uns médicos de Nova York, né, e da Califórnia que foram recrutados para ir para o Vietnã. Eles disseram, eu não vou. Se eu for, eu vou morrer. E agora, como é que a gente faz? Vai ter que diagnosticar, tem que cuidar do soldado lá. Então, coloque lá algum soldado que eu treino e uso o robô daqui para lá. E a turma, que loucura! Então, foi assim que começou a telemedicina na área de saúde nos Estados Unidos. Foi uma pressão para isso. E qual a pressão que nós temos hoje? Uma vacina, para você ter ideia, a vacina do SARS-CoV-2, seguindo os trâmites normais de avaliação e de teste, ela só estaria pronta em 2036. E a gente teve que trazer de 2036 para praticamente 16 meses. É isso. Esse é um legado? É. Espero que funcione, espero que sim. Se funcionar, que eu espero que vai funcionar, as vacinas que passavam, veja, a vacina mais rápida é uma vacina da cachumba que levou 4 anos e meio. Então, a gente vai fazer em 1 ano e meio. Isso é um ganho maravilhoso para a humanidade. Eu não tenho dúvida disso. E qual o ganho? A gente vai ter que, primeiro, fazer um diagnóstico rápido, seletivo e eficiente, coisas que a gente ainda não faz, primeira coisa, né? Mas a gente está começando a fazer. 2, a gente vai ter, viu, Jurandir, que você falou muito bem, as pessoas têm medo porque não tem informação. Então, os nossos cursos médicos têm que treinar o médico a escrever, a publicar. Nós não somos habituados a fazer isso. É uma coisa simples. Eu vejo um paciente e eu escrevo como case. Poucos fazem isso. E essa informação, gente, não é simplesmente para colocar no currículo. É para informar os nossos colegas do mundo que existem casos. Se nós, no mundo, e principalmente no Brasil, tivéssemos o hábito de escrever trabalhos científicos, possivelmente muito desse medo teria mais redução. Entendeu? Espero que esse hábito de escrever, eu tenho estimulado meus ex-alunos a fazer isso, a publicar, inclusive em boas revistas. E alguns têm conseguido, que eu fico muito feliz. Esse é outro legado. Nós temos que passar informação. Um outro, como você falou muito bem, diagnóstico. Eu acho, né, eu já venho dizendo em vários locais, você levar 5 horas para você fazer um teste, né, de PCR é muito tempo. Tá certo? É muito tempo. Então, qual o tempo que... Aí você pergunta, qual o tempo? Alguns segundos. Mas isso é loucura. Não, isso é ciência. Eu tenho que colocar uma meta e correr atrás dela, né?
Eu acho que nós temos chance de desenvolver método de PCR, ou similar a PCR, não precisa ser o PCR tradicional, tá certo? E fazer alguns segundos, como é o da glicose. 15 segundos você tem uma resposta, entendeu? Esse é outro legado que várias empresas e universidades do mundo estão correndo atrás. Nós aqui no LICA mesmo estamos trabalhando com a Universidade do Japão, né? E com a empresa, já uma empresa atrelada a duas universidades, para desenvolver um método de PCR, né? Que ela pode fazer em termos de 10 a 15 minutos. Já existem equipamentos até disponíveis que já usam esse método, entendeu? Né? Mas eu acho que a gente pode baixar mais. A gente pode baixar mais. O nosso princípio é baixar isso aí, né, para alguns segundos. Esse é outro legado da ciência, fazer diagnóstico rápido. O outro é realmente associar, né, os grupos de pesquisa do mundo. Isso eu não tenho dúvida. Né? E o outro, realmente, vacina. Em relação às pessoas, né, eu acho que um legado muito forte, né, que o Covid, né, que você falou muito bem, Jurandir, em relação à comunidade e à sociedade, são formas diferentes, né, de nós nos divertirmos, formas diferentes de nós fazermos amigos, né, como eu falei, né, uma tecnologia, né, que o pessoal de TI, né, eu acho que estão meio ainda em pânico, eles estão mais em pânico, com todo o respeito, do que nós na área médica, né, porque o TI ele simplesmente está evoluindo no que já existia. Né? Como, por exemplo, né, fazer essas conversas, etc. Eu gostaria muito, eu mexo com os colegas, né, que eu acho que antes de acabar essa pandemia, que eu espero que acabe rápido, nós tivemos computadores com hologramas, entendeu, Abílio? Isso seria uma maravilha, hologramas. Então, eles não evoluíram nisso, entendeu? Eu acho que é um momento maravilhoso. As principais empresas que começar a fazer hologramas em 3D é maravilhoso. Então, e não só daqui para frente, entendeu? Eu vou assistir os Beatles, né? Como está na sua caneca aí, né, Babilho? Eu vi que tem os Beatles, você fala dos Beatles, voltar a ter os Beatles novamente, né? Eu posso talvez bater um papo com o Leonardo da Vinci, entendeu? E de outra forma, talvez isso não pudesse ocorrer. Sabe por quê? As pessoas vão começar a ficar cansadas a olhar o computador. Realmente, daqui mais um tempo ele vai ficar cansado, mesmo que seja um computador bonito. Aí então, o holograma, para mim, seria uma tecnologia maravilhosa. Algumas universidades podiam evoluir mais nisso, entendeu? Mas o porquê? Porque nós ficamos, é um hábito humano de ficar aguardando que o outro faça. Entendeu? A gente não se prontifica a fazer. Né? Eu acho que esse é outro hábito que a gente tem que mudar. Se você acha que pode, junte-se às pessoas, vá buscar os recursos e coloque para frente. Eu acho que é esse o último hábito. É um hábito extremamente profícuo. Um outro legado, né, que eu acho que está começando a forçar, que vai demorar mais um pouco, né? Inclusive, viu, João, eu vou pegar suas palavras, né, de colocar o Homo sapiens, né? Tem uma brincadeira, né, que alguns de vocês talvez conhecessem, né, que é o professor Marcionelo Lins, né, que foi reitor aqui da universidade, foi da bioquímica, e Marcionelo uma vez me contou uma coisa muito curiosa, né, que eu acho realmente muito interessante. Ele diz, a espécie humana, na verdade, são duas espécies. Ele disse mesmo, tem o Homo sapiens, entendeu? Que são esse povo normal, que adoece, que morre, e tem o outro que tem uma flexibilidade muito interessante. Se juntar com o Homo sapiens, a gente tem uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida do mundo maravilhosa. Isso é mesmo com a outra espécie, chama-se Homos políticos. Né? Então, muito eu acho, muito da situação que a gente está vivendo, muito do que a gente não evoluiu, eu digo assim, educação, diagnóstico, desenvolvimento de vacina, melhor qualidade de vida, melhor interação com as comunidades. A gente não evolui muito isso, porque o homos político tem outra visão. Eu não estou criticando o político, eu estou dizendo o homos político. Ele tem uma visão, talvez, muito mais, né, geral, e tem mais medo, porque muito dos homos políticos ele não tem tanta informação quanto o homo sapiens. E o medo faz com que ele se retraia. Né? Ou seja, qual eu acho que o principal legado, em todas as áreas, é divulgar informação. Quanto mais as pessoas tiverem transparência, quanto mais as pessoas tiverem informação na mão e de qualidade, né? E isso a ciência é fundamental. Eu acho que a gente vai poder. Veja só, a gente está falando do legado dessa pandemia. Nós já ainda estamos no meio da pandemia. Ainda vai ter muito mais legado, viu, Abílio? Porque ela vai durar um pouquinho mesmo, né? Os seminários que nós fazemos aqui do LICA, que a gente chamava pós-pandemic, não é mais pós-pandemic, é pré-pandemic. Nós temos que aprender com essa, mais uma vez, e aprender bem, para na próxima, que vai ter em breve, a gente consiga sair de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, eu acho, fundamental da sobrevivência da espécie humana, tá certo? E aí a universidade ela vai ter que ser reinventada mesmo.
Ela vai ter que se reinventar. A forma de ensinar vai ter que mudar. O ensino hoje, né, da forma universitária, ela passa informação, mas não digere, não discute. Então, existe... Bom, eu sou médico, eu posso te dizer, né? Eu fui treinado para ser eu diria assim, um técnico em saúde, entendeu? Não necessariamente para ser um médico no momento de passar as informações, de fazer esses contatos, como você falou muito bem, internacionais, de publicar os papers, assim como viu os casos. E, olha, isso não é só culpa brasileira, não. Entendeu? Muitas universidades no exterior, lamentavelmente, também têm esse comportamento. Isso vai ter que ser reinventado. Isso, eu acho que hoje, eu espero, as próximas turmas que saírem da universidade, os alunos vão estar bem inclinados à produção de Science, Nature, né, de JAMA, de revistas de excelente qualidade aqui, entendeu? Que é Pernambuco, né? Como vocês lembram muito bem, né? Pernambuco é o centro de muita coisa boa, né? E eu acho que esse legado nós temos que deixar, né? É o legado para nós, realmente, de uma forma mais rápida possível, né? Eliminar da face da terra, né? E conviver, eu não diria assim, desculpa o termo, eu disse eliminar, mas eu digo assim, negociar com o vírus e vivermos bem com ele. E os próximos vírus que possam trazer pandemia, que nós consigamos também negociar com eles para evitar com que eles venham destruir. Então, a gente não deve destruir, mas deve negociar uma forma de bom convívio. Nós não estamos tentando conviver bem com nós, então vamos tentar viver bem com esse vírus. É possível? É. A vacina é uma das formas, é uma vacina de uma das formas. Mas se a gente tiver hábitos, como eu falei no exemplo do Japão, a gente pode viver e conviver com ele sem ter, né, os nossos amigos, né, com a morte mais rápida possível. Então, apesar desse pessimismo, gente, eu sou muito otimista de que novas tecnologias de comunicação, novas tecnologias de convívio, até em termos de hábitos, né, de casa, né, talvez vocês possam imaginar, né? Por exemplo, o pessoal médico antes ia com uma roupa, botava uma bata, com a mesma roupa entrava em casa, com a mesma roupa ia para a cozinha. Isso está mudando. Se você vai no Japão e vai com um determinado sapato, toda a casa o sapato fica fora. Ou você entra descalço, ou você entra com chinelo específico para os visitantes. E já fazem isso. Aqui a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. E é simples, né? Os arquitetos, se tem algum arquiteto aqui, né? Isso, inclusive, foi uma ideia de Jones, que eu achei maravilhosa, né? Os banheiros, né? Quando você entra na sua casa, você troca a roupa, toma o seu banho, antes de você entrar na sua casa, para você não contaminar o seu ambiente. Então, são hábitos, né? E são mudança de comportamento, que é um legado que eu acho que está deixando aqui agora. E como a Billy falou muito bem, né? Sempre dos momentos piores na nossa vida, sempre vai existir momentos bons na nossa vida. Porque se não existisse, a gente não estaria vivo aqui. Entendeu? O lado bom sempre ganha, tá certo? Então, nós temos que observar as coisas boas, né? E disseminá-las, propagá-las, né? Eu acho que essa talvez seja das contribuições que eu podia deixar aqui. Eu estou vendo meu tempo, eu acho que já passei um pouco do meu tempo, mas se tiver oportunidade, eu volto a falar de mais alguns pontos que eu achei muito interessantes. Muito obrigado, gente. Luiz, eu só tenho que agradecer a você pelas suas interferências, as suas experiências passadas certamente são muito válidas. Eu destacaria a sua observação com relação a que há necessidade de que essas experiências de cada um de vocês, como profissionais da área de saúde, possam ser escritas, possam ser divulgadas, possam ser trocadas, né? Para que isso possa facilitar a própria formação mais adequada de outros profissionais, né? Que não têm, talvez, a oportunidade de se dedicar tanto a um determinado ramo como você ou como outros. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua contribuição e convidá-lo para, em outras ocasiões, se nós tivermos oportunidade, podermos trocar mais experiências, tá certo? Muito obrigado e fique à vontade, né? Se quiser dizer mais alguma coisa, eu estou achando que você está um tanto quanto prendendo a palavra, mas se quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Antes do nosso colega, né, o Fernando e o Jorge, né, passar, é só uma observação. E eu concordo perfeitamente com você. E tem dois pontos muito, muito interessantes que você falou, da interdisciplinaridade, né? Eu queria dar 2 exemplos aqui. Nós tivemos um trabalho de um aluno aqui no LINCA, médico, né? Um aluno médico, né? Que ele nos ajudou muito, a Sandra Matos, né? A orientar cirurgiões cardíacos, né?
a fazer cirurgia de doenças raras do coração. Isso é a tese dele, né? E foi muito interessante, um aluno brilhante, né, Raimundo, e eu convidei um colega, também brilhante, de designer, né? E quando eu falei para ele, né, que ele podia ajudar aqui no LICA, né, a primeira reação dele, ele foi rápido, Como é, Zé? Você quer trabalhar no LICA? Mas eu não tenho nada, rapaz. Para fazer no LICA, não posso ter. Pode, rapaz. Deixa eu lhe contar a história em 2 minutos. Quando eu contei, disse, rapaz, coisa fascinante. E realmente, né, o design que ele fez, né, usando a impressora 3D para fazer os corações, ajudou muito médicos, né? E até hoje usa isso para fazer cirurgia, que é interdisciplinaridade, né? E você, Abílio, só para finalizar, quando você falou, né, que tem 4 médicos hoje, né? Bom, vai ter mais médicos aqui, mas tem um que vai debater que não é médico. É o Jones. O Jones, na verdade, é matemático, entendeu? E fez TI. Tá certo? Mas ele trabalha no LICA, né? E eu brinco muito com ele, né? Porque alguns colegas, né? Que uma vez fizeram até umas críticas mesmo, dizendo: você tem matemática no LICA? Eu disse, rapaz, já devia ter tido há muito mais tempo. Há muito mais tempo, nem agora, né? E os trabalhos que nós temos feito juntos, né? E principalmente o Johnny, né? Ele tem ajudado a humanidade mesmo, né? Entendeu? Ele deve explicar algumas coisas, né? Mas hoje mesmo me passou uns dados muito fantástico, né? De um paísinho da África chamado Malawi. Nós estamos ajudando um país da África a partir de Pernambuco. E olha que o número de casos do Malawi está baixo, viu, gente? Né? Talvez lá o efeito do homus político não seja tão forte quanto aqui, entendeu? Mas tem funcionado, entendeu? Uma coisa... E aí é a interdisciplinaridade que é fantástico, entendeu, Abílio? Seguindo sua filosofia, para a gente fazer ciência de qualidade para esse mundo. Tá, muito obrigado, gente. Agora eu vou me calar, deixar os outros falar.